Bom, então, boa noite a todos. Né? Eu sou o Vitor Goldstein, sou o presidente da sinagoga. O senhor cameraman está me cortando. Então, a gente vai dar início a esse evento de inteligência artificial e judaísmo. Né? Esse evento, me falaram assim, olha, vocês estão falando muito de coisas que já passaram, né? Vamos falar de coisas mais atuais. Né? E aí, a gente vai juntando as peças e consegue, assim, vamos ver o que vai sair aqui, mas eu acho que vai sair um belo evento de inteligência artificial, que é o assunto da vez, e judaísmo. Né? O que me fizeram entender, e um dos que me fizeram entender isso, foi o rabino, ele é rabino, especialista em Guemará, mas ele está há 23 anos na área de inteligência artificial. Ele me fez entender que a gente está vivendo um tempo assim único. Né? Revolução industrial é nada perto do que a gente está vivendo. Um momento muito especial que a gente não está se dando conta, talvez não esteja se dando conta ainda. Né? Então, a gente vai ter uma ideia de como isso está acontecendo e, certamente, de como isso se relaciona com o judaísmo. Né? Tivemos aqui na sexta-feira, o Ernesto Raikovich já fez um spoiler maravilhoso, hoje deve ter mais coisas. Então, é um evento que vai tratar dessas duas coisas. Tá? A gente agradece as quase 150 inscrições que tivemos. Né? Muitas dessas pessoas estão aqui e várias outras estão no Zoom. E várias outras vão nos ver depois, porque isso fica gravado, fica no YouTube, e depois as pessoas acessam, então fica perpetuado. Tá? Eu queria agradecer, então, a todos os associados, não associados, enfim, a todos que fizeram donativos, a todos que ainda farão donativos e que ajudam a gente a manter essas programações numa instalação assim maravilhosa que é a nossa área aqui, né, uma instalação completa para fazer a coisa ser no nível que a gente espera. Queria agradecer os voluntários da área de segurança, da área de TI, queria agradecer a comissão social, com as burrecas, com os bagels. Queria agradecer os funcionários contratados e, enfim, e todos um grande muito obrigado. Tá? Ainda agradecendo a especial participação do Rabino Sérgio, né? Nosso especialista, membro especialista em tecnologia, Ernesto Raikovich, tá? E também um grande todá ao Bruno Sapir. O Bruno, engenheiro de produção, formado na PUC-Rio, ele é reconhecido como um dos melhores treinadores de IA generativa, né, pelo Instituto Vigial. Ele vai ficar no segundo bloco. O Daniel Sachsenberg, ele está, como já fiz aqui um spoiler, ele está falando da África do Sul, está acordado, ainda bem que o despertador tocou. Ele tem 23 anos na área. Tá? Ele é professor visitante para assuntos de inteligência artificial na Universidade de Yale, em Connecticut. Ele é convidado também, professor visitante da Escola de Frankfurt de Finanças e Management. Enfim, tem um currículo de várias páginas nessa história. Tá? Então, vamos ao evento. Dani, you're very welcome. Muito obrigado por aceitar e a gente quer te escutar. So, please, if you can talk your English on a velocity 2, and we will catch. They have a paper, and you have subtitles as well, okay? Thank you. Thanks, everyone, for having me, and especially thank you to Victor for inviting me, and also thank you for listening to me in English. As Victor mentioned, I've now been in the field of artificial intelligence for 23 years, and one of the things I love about the field is that even 23 years later, it's still something that surprises me. Every day there's something new that surprises me. And this is despite the fact that the field has developed immensely. In fact, it's accelerating. It's not slowing down at all. Most people have only become familiar with the field since the release of ChatGPT in 2023.
But in truth, the field has been going since 1956 already in Dartmouth, in America, when it got started. And if you were to compare that entire history to a 24-hour period starting in 1956 and going to today, ChatGPT only really appeared at 20 past 11 o'clock at night. We've had a very long period and a long history of artificial intelligence before that. And it's been affecting mankind in many, many ways. And it's only, as I said, only accelerating. And the impact that it's going to be making on mankind is something that we haven't even begun to dream about all the ways that it's going to happen. The impact is going to be profound, greater than anything that we've ever encountered, greater than any of the industrial revolutions that we had before. And while ChatGPT and generative AI is one particular area of artificial intelligence, there are really very many kinds. And it's hard to focus on one particular area that I think will make the biggest impact. But if you were to force me to choose one particular area that I think will be the biggest impact, and I'm sure some of the other speakers will talk about it tonight, it will be from the area of what's known as agentic frameworks. It sounds like a very difficult concept. But it's actually quite incredible, and it's still very young. But I'd like to give you an idea of what agentic frameworks can do, because it's really much more like the artificial intelligence that we like to imagine than we might think. So to give you a bit of history about this, I'm an actuary by profession, so I work for banks and insurance companies, or at least I used to. And one of the things the way that I got into the field of artificial intelligence all those years ago was a bank asked me to build a credit scorecard so the bank would know how to lend money and who they should lend money to, and in an automated way. And normally that's a very technical area that normally takes 10 or 15 people. They spend 6 to 9 months working on building the scorecard. You have actuaries and statisticians and credit experts and banking experts and data analysts and data scientists and computer and IT experts, and they collect data and they clean it and they build statistical models and they check them for errors. It's very, very complicated, and it takes a lot of people a long time to do it. Now, imagine you could do that, but imagine you could take that 6 to 9 month process and now you could actually reduce it to a few hours or a few days. And imagine you could do that without any of the people, and you could do it better and more accurately and even fairer than the process as it used to be done originally. That's something that I used to be doing, and it sounds like science fiction, but this is absolutely what is happening today. I still get called to build a lot of these things, but to be honest, I hardly ever build them personally anymore, because what I do is that instead of hiring a team of actuaries and statisticians and data analysts and so on and computer experts, I make a team of those types of people, except that they're artificial intelligence agents. We call them agents, but it's really like ChatGPT. It's just that it's a ChatGPT that is trained to have a specific role. So I can train a large language model like ChatGPT to be a credit expert, and I can train a large language model like ChatGPT to be a data scientist, and I can train one to be a computer expert, and I can train another one to be an expert in documentation, and I can train another one to be an expert in ethics. And then the trick of this is not just to make specialists of large language models, but actually to get them to work together as a team. So just like I would work together as a team with all sorts of other experts when building these types of artificial intelligence systems, we can actually now get these computer systems to work Danny, together as a team. Danny, Yes. please slow down. Okay, sure. Okay, Sure. Okay. slow We down. can now, okay, I'll slow down. So we can now get all of these large language models like ChatGPT, train them specially, and then get them to work together as a team, just like we would have a team of 10 or 15 experts in particular fields. And
And what this promises to do is, whereas the first industrial revolution replaced jobs which were manual tasks like factory jobs and people who would do farm labor by hand, this type of system promises to be an industrial revolution for the types of jobs that we used to think were not vulnerable to this: accountants and lawyers and doctors, and actuaries. All of these jobs, all of these knowledge jobs, as we like to call them, these are all the types of jobs that will actually be done very well by artificial intelligence systems, and better than even the best humans. When I first started in this field, people used to ask me if I could build artificial intelligence to make the same decisions as the best human. And what we found was that we could, but actually we could get machines to make decisions way better, much better than the best humans. And it's the dirty secret that artificial intelligence is better at recognizing patterns than humans are. We used to the idea of machines doing things that we as humans can't do physically, which is why we'll use a machine to pick up something that's very heavy, or drive a car somewhere if it's too far for us to walk. But it's only recently that people have become aware that machines can recognize patterns better than we can, something that we always thought we would be the best at. So it's really going to be changing many fields, not just banking and insurance, but I'm doing a lot of this now in the field of medical research. And so this is going to be a big change that's coming to humanity. And so I suppose the question that comes now is, this is all interesting, but what does this have to do with Torah? After all, tonight's evening is a talk about artificial intelligence and Torah. So what does it have to do with it? And the truth is, this is very central to Torah, because a big part of what the Torah is trying to do is it's trying to explain and clarify what is man's role in the universe and in creation. What are we meant to be doing? And we used to think that what we were meant to be doing was having a job, making a living, somehow improving the world. And I agree with the last part. Improving the world is very important. But something which for a long time was very central to us, which was getting a job and earning a living, that might not be something that is central to what is man's role anymore. And the interesting thing about this is that this will have a big social impact, because it will change how we see ourselves. In the olden days, in fact, even now, if you meet somebody who's new, you've never met them before, so within a minute or two, somebody always asks the question, what is your job? What do you do for a living? And it's an interesting thing to do, because we tend to define ourselves by our jobs. I'm a doctor, I'm a lawyer, I'm an accountant. And the funny thing about that is that none of that actually makes us human. It's not that I'm a doctor or a rabbi or an accountant. These are just things that I do, but we've made the mistake of thinking that this is what we are. But it's not what we are. We can have 100 doctors, and they're not the same people. We can have 100 lawyers, and they're not the same people. And I think it's been a real mistake that people have made, that they actually think that they are their jobs. And that really isn't who we are. And it's not just jobs, by the way. We often make the mistake of thinking that we are other roles that we have. So, for example, a person might say, I am a father. It might be that you are a father, that you do things that make you a father. But that's not who you are. You are who you are. Just you serve the role of a father. You might be a doctor, but that's not who you are. That's just a role that you serve. And I think one of the mistakes that humanity has made is that we've confused what we do with who we are. And that's not really who we are.
And one of the beautiful things about the revolution that machine learning and artificial intelligence is bringing is that that will be stripped away from us. It's not far-fetched to think that in 20 years' time, we will only work if we have to work. There's no reason to work if machines do everything for us. They can do all of that. In terms of the productivity that mankind needs to sustain itself, machines no doubt will take over much of that. In which case, if you want to work, you can work, but it will be because you want to and not because you have to. In which case, it asks the next question. If you don't have a job, if you don't have to work, when somebody asks you, tell me about yourself, what would you tell them? If you can't any longer tell them I'm a doctor or a lawyer, what will you tell them? It would be an amazing thing to tell them about yourself. And I challenge you to try that. When you meet somebody next time, and they ask you to tell them about yourself, tell them about yourself without telling them what you do. I like to give the examples that maybe you could say, I'm a playful person. I'm interested in unlocking potential. I get a real joy out of seeing people develop. I have a dry sense of humor. I tell bad jokes. I really enjoy spending time with my friends and family. But I also like being alone sometimes when things get too busy. I'm worried about world conflicts and the environment. That's a much richer description of who you are than just saying, I'm a doctor or I'm a lawyer. And so I challenge you, try that. Next time you meet somebody, don't tell people what your job is. Tell them about you without referring to your job, because your job is not you. And so to put it differently, it's a very weird thing, but in a weird way, machines, by taking over the roles that we thought defined us, will actually make us more human, because identifying as our jobs made us less human. And this will be something that people resist. It's not something that people like. We don't like having things that we identify with being taken away from us. And people will fight it. But I think that as people get used to it, it will seem more natural. And frankly, it will be a lot healthier. And this transformation of human identity is already starting to happen. It's already the modern equivalent of what happened when Copernicus showed us that the Earth is not the center of the universe. When we thought that everything revolved around us. And people resisted that. Even to this day, the church considers the earth to be the center of the universe, but it's not. And it was only once we were able to move past that falsehood that we had 500-600 years since then of massive scientific breakthroughs and discovery. It's only when you take away the things that are wrong that you have the opportunity to see what is correct. And so too here, when it comes to this explosion of artificial intelligence, I'm hopeful that it will actually usher in similar breakthroughs in nearly every branch of study. But I'm also hoping that besides all of these advances in every branch of study, that it will actually lead to advances in the development of humanity. And again, bringing this back to the Torah, we read in the Torah about how in the Garden of Eden, Adam had a snake. We read about the evil snake, and we're used to seeing the snake as an evil creature. But the Midrash actually says that before the snake became totally evil and led man astray, it was actually put there to be a very clever and capable servant of man. It was meant to do all of the things that he wasn't meant to do. It was meant to get him food. It was meant to get him clothes. It was meant to get him shelter, everything that we require for a living. And that's what mankind was meant to be before things got broken. And AI is going to serve many of these roles. Exactly those types of things. The productivity that we now devote ourselves to can get taken over to a large extent by machines. And this period of immense productivity also sounds a lot like the times prophesied about the times of the Mashiach, the times of the Messiah, where it talks about that being a period of tremendous abundance and peace. And that is what allows us and what will allow us to focus on the studying of Torah and achieving our purpose and becoming
and becoming wise as a species. And this is actually how the Rambam, Maimonides, the very last two halachot of the Mishnah Torah, his great big work of halacha, finishes with exactly this period, with exactly this concept. And he talks about the times of the Mashiach, and he says the Chachamim, the wise people, the sages and the prophets, they didn't look forward to the times of Mashiach because they wanted to rule over the world, or because they wanted to subjugate other nations, or because they wanted the other nations to elevate them, or because they wanted to eat and drink and be happy and engage in hedonism. Rather, the reason they wanted that period of the Mashiach with all of its abundance is so that they would be free to study the Torah and to grow wise, and that they wouldn't have anything that would get in the way, like having to earn a living or having to look for shelter. And all of this was that they should bring mankind to its ultimate destination. And at that time, it says, at the times of Mashiach, there won't be famine, there won't be war, there won't be jealousy, because there will be so much abundance. And everything that a person could want will be present at that particular time. And that will free people to cultivate their wisdom and to study. And because of this, because everyone will be free to study, says that mankind will achieve levels of wisdom that would never ever be achieved before. And that will be what mankind is aiming for. And he concludes with a verse from the prophet Isaiah. It says, in those days, Ki malah haaretz de'ah et Hashem. In those days, the land will be filled with knowledge of Hashem and connection to Hashem. Kamayim layam mechasim, like the sea covers like water covers the sea. And so perhaps the advances of AI will not just usher in a time like the times of Mashiach. If we're fortunate and we daven, perhaps it will actually usher in the very times of Mashiach itself. May we be fortunate to merit to see such a thing. So I'm going to stop. I think I've talked too long. I hope I haven't talked too quickly. And thank you for your time. Thanks for having me tonight. Thank you, Dani. Muito obrigado. Muito bonito o exercício de juntar a inteligência artificial com a Torá, e muito profético no lado positivo, que a gente realmente viva essa abundância toda, que essa produtividade absurda que vem pela frente possa, né, nos proporcionar. Dani, mais uma vez, agradecer muitíssimo. Você está convidado a continuar por aí, mas como é 2 da manhã, se você quiser também botar teu pijama, por favor, sinta-se à vontade, tá? Mais uma vez, meu primo, um grande abraço e muito obrigado, tá? Muito obrigado. Vamos lá. Vamos dar seguimento aqui ao segundo bloco, convidando o Bruno Sapir. Eu fiz uma pergunta só, né? Para que serve isso tudo, né? Para que IA nesse momento? E eu assim, você preparou, olha, eu vou fazer aqui minha culpa, eu deixei livre, e ele falou assim, para falar de IA, ele preparou um estudo de 1 hora, e ele vai tentar condensar isso para passar para a gente, dentro do menor tempo possível, né, o que de prático a gente pode estar usando agora. Tá? Então, muito obrigado, Sapir, e a palavra está contigo. Iotti, por favor, a apresentação. Aqui, pega esse. Foi tranquilo. Bom, boa noite, pessoal. Vitor, obrigado pelo convite, pela introdução. Acho que, né, falar sobre AI a gente pode falar por horas, por dias, mas a gente não tem horas e dias aqui, então vou tentar condensar bastante. É um desafio aqui, né, resumir, acho que 2, 3 anos aqui de tecnologia, né, em 30 minutos, mas vamos fazer o que a gente pode aqui. Tá? Antes, né, opa, está funcionando aqui? Para onde que eu aponto só? Legal. A gente tem que saber para onde apontar, né? Bom, acho que antes de começar rapidinho, né, sobre mim, me chamo Bruno Sapir, eu sou treinador certificado pelo Instituto Vijal, né? Sou engenheiro de produção, como comentou, mas
né, aqui estamos numa instituição judaica, então vou falar de mim como pessoa também, né? Poxa, estudei no Lessing a vida toda, fui da Hazit, fiz Shnat, fui Gizbar, vim muito aqui na área, né, a Keila, mãe da Hazit também, então é um prazer estar aqui com vocês, né? E acho que assim, é um pouco do meu histórico, né? Já sou certificado pelo Instituto desde outubro de 23, trabalhando full time nisso desde janeiro de 24. Hoje já com mais de 50 workshops realizados, mais de 700 pessoas treinadas, né? E acho que antes para a gente entender sobre esse boom todo, eu acho que é importante de trazer uma diferenciação que o Rabino até comentou aqui um pouco, né, mas que inteligência artificial não é tão novo assim, né, está aí desde 1956. Então, para trazer essa diferença, eu acho que é muito importante de deixar muito claro, né, o que é o que aqui. E simplesmente inteligência artificial é definido pela criação de máquinas ou sistemas que são capazes de executar uma tarefa que um dia foram executadas por um humano. Isso é inteligência artificial, né? Nada de novo aqui. Pouco conhecido, pouco difundido, né, porque é muito restrito a profissionais técnicos, né? Mas o tempo passou um pouquinho mais, a tecnologia se desenvolveu um pouco mais, e a gente chegou no que hoje, um outro tipo de IA, né, conhecido como Machine Learning, que continua sendo tudo isso aqui, né, máquinas ou sistemas capazes de executar tarefas, mas agora a gente usa algoritmos para treinar essas máquinas. E com o uso dos algoritmos vem o conceito de treinamento, né? Mas, de novo, antigo, muito técnico, não interessa muito a gente aqui, né? E os anos se passaram, a tecnologia desenvolveu um pouco mais, e a gente chegou no que hoje é conhecido como Deep Learning, que continua sendo máquinas, sistemas, executam tarefas, utilizam algoritmos para ser o seu treinamento, mas esses algoritmos agora ganharam um upgrade. Eles agora são chamados de redes neurais artificiais, que basicamente são inspirados na arquitetura do cérebro humano, e por isso a gente consegue alguns resultados um pouco mais complexos. Mas, de novo, muito técnico, né? Isso aqui já existe há muito tempo, algumas pessoas aqui, eu diria que 5% dessa sala entende sobre isso, e está tudo bem. A grande novidade, né, vem ali em novembro de 22, quando a OpenAI coloca público o ChatGPT e traz para a gente o conceito de IA generativa. E a IA generativa ela continua sendo máquinas e sistemas, executam as tarefas, eles utilizam algoritmos de redes neurais artificiais, mas pela primeira vez a gente tem a capacidade de gerar conteúdos inéditos. Então é isso que está fazendo esse barulho todo, por isso que tem essa corrida aqui pela IA, por isso que todo mundo só fala disso, né? E a segunda grande diferença é que nessas 3 IAs antigas aqui, enquanto a gente interagia com essa máquina, nossa única maneira de interagir com essa máquina é por linguagens de programação, né? Uma língua que uma pequena parcela da população fala. Com IA generativa, a gente interage por linguagem natural, que é como a gente fala uns com os outros. Então, a grande maravilha aqui da IA, na verdade, é que ela traz para a mão de qualquer pessoa o que antes era restrito na mão de poucos, né? A gente tem aqui, pela primeira vez, por um custo de $20 mensais, né, a possibilidade de ter acesso a conhecimento quase infinito, né? Muito vasto, muito completo. A questão é como que a gente acessa esse conhecimento e como a gente manipula ele, como a gente manipula a IA a nosso favor, né? E, para isso, eu acho que apresentar para vocês o que talvez seja um dos conceitos mais importantes de AI, que é o único jeito de ficar bom nisso aqui, de aprender e se desenvolver isso aqui, que é fazendo FAFO. FAFO é uma sigla em inglês, FAFO, né, que significa Fool Around and Find Out. E se a gente se traduz isso para se vira, brinca, se diverte, faz, descobre o que aquilo é capaz de fazer, né? E da mesma forma que a gente brinca uns com os outros, que a gente fala, será que aquela pessoa sabe fazer alguma coisa? Como é que a gente descobre? A gente pergunta, a gente vai, a gente tenta, a gente testa. Então, com a IA é exatamente assim, é testar, é trazer isso para o nosso dia a dia, né? É botar um pouco de tempo ali, né? E a gente pode comparar isso até com uma academia, né, de certa forma, né? Com uma academia, se você quer ficar forte, você quer ficar saudável, você precisa ir para a academia. E não adianta ir uma vez por mês, não adianta uma vez a cada 2 semanas. Precisa ir toda semana, pelo menos 3 vezes por semana. Mas pode começar devagar, não precisa começar já botando 2 horas todo dia, pode começar com 20 minutos. Mas gradativamente a gente vai aumentando e vai malhando esses músculos de AI, né? O segundo conceito é o conceito de prompt, né? E prompt é um dos mais básicos que a gente tem aqui na IA generativa, né? O prompt é o comando que a gente dá para a IA, né? Falei aqui que a gente interage por linguagem natural. Linguagem natural é como a gente fala uns com os outros, mas a gente tem que escrever isso em algum lugar.
E, por sinal, se você não gosta de escrever, você pode simplesmente falar que ele transcreve para você também. Não tem problema. Tá? Então, o prompt é o comando. Quando a gente escreve o nosso prompt, a gente dá Enter, a IA começa a trabalhar de cara. Né? Então, eu queria fazer uma pergunta bem rápida. Levanta a mão, por favor, quem já usou aqui o ChatGPT ou qualquer outra IA. Legal, todo mundo. Agora, quem, no primeiro prompt de vocês, na primeira mensagem que vocês mandaram, quem usou ali até 10 palavras? Mantém a mão levantada. A expectativa era todos vocês com a mão levantada. Isso. Então, legal. Quem já usou até 50 palavras? Tá, até 100 palavras. Já reduzimos bastante aqui. 150, alguém chegou? Bom, já estamos aqui quase no 1% aqui arredondado, então vamos seguir. Mas o que eu queria, por que eu estou fazendo essas perguntas para vocês? Porque se vocês estiverem buscando, né, utilizar a IA para os melhores resultados possíveis, a gente vai precisar de prompts de pelo menos 450 palavras. Né? Então, naturalmente, não são quaisquer 450 palavras, não são as palavras certas, seguindo uma estrutura. A gente vai explorar um pouco disso aqui, tá? Mas também queria deixar claro que, para o Fafo, você pode começar com poucas palavras e você vai desenvolvendo até que você chega lá. Né? Não se frustrem se vocês não conseguirem chegar nas 450 de cara. Tá? Mas, para isso, vamos entender como é que funciona essa tecnologia. Tá? De onde que o ChatGPT obtém os seus dados? E aqui um parênteses, né? ChatGPT, quando eu falar ChatGPT, vocês podem considerar que eu estou falando de todas as IAs aqui. O Gemini, que é do Google, a Claude, que é da Anthropic, o Mixtral. Existem mais de 1 milhão de modelos diferentes. Tá? E de onde que eles obtêm os seus dados? Da internet. Né? Então, antes da IA existir, o que essas empresas fizeram? Elas rasparam a internet por tudo quanto é tipo de dados. Aqui, redes sociais, mídias sociais, né, jornais, revistas. Pegaram até vídeos do YouTube e fizeram a transcrição para ter isso em texto. Então, rasparam aqui bilhões e bilhões de parâmetros e colocamos em transformadores. Mas os transformadores eles não são uma tecnologia nova. Eles foram inventados pelo Google em 2017. E o que eles fazem? Os transformadores eles pegam aqueles dados que antes estavam todos em texto e transformam em vetores. Os vetores são representações numéricas daquele texto. Então, aqui num exemplo, se eu pego essa frase aqui, I love AI, ponto, e coloco num transformador de 3 dimensões, isso vai me dar vetores de 3 algoritmos aqui para cada uma dessas palavras. Né? Mas se isso aqui ficou um pouco complicado, não se preocupa. O que eu queria que vocês gravassem disso aqui é que os transformadores transformam em vetores, e os vetores são alimentados no modelo para a gente poder treinar ele e dar sequência aqui no processo. E isso requer muito poder computacional. Tá? Então, voltando. Raspamos os dados, bilhões e bilhões de dados da internet, colocamos em transformadores, esses dados agora estão em vetores, e esses vetores são alimentados dentro do modelo para treinar ele. Uma vez que esse modelo está treinado, ele ainda passa por um processo de refinamento e controle de qualidade antes de ir para público, né? Um processo importante de ser feito. Não à toa, ali, quando o ChatGPT foi lançado, lá em novembro de 22, não sei quem lembra, mas ele falava que só tinha dados até março, né? Porque de março até novembro ele ficou treinando aqui em cima desse dado. Né? Tá? Mas vamos explorar aqui um pouquinho mais para aprofundar. Né? Se eu desse esse prompt aqui para o ChatGPT ou para vocês, né? Continue a frase, quantos anos? Ele vai tentar continuar aqui. E como é que ele vai fazer isso? Né? Lembra que cada palavra estava armazenada num vetor? Cada palavra de todos aqueles bilhões de parâmetros que foram tirados da internet. Então, a verdade é que agora a gente tem um banco de dados vetorial muito grande, muito extenso. Né? E esse banco de dados ele não armazena só cada palavra. Ele consegue armazenar tudo que vem antes e tudo que vem depois dessas palavras. E, a partir disso, ele consegue atribuir probabilidades. E é, na verdade, através dessas probabilidades aqui que a IA funciona. Então, quando eu dou aquele prompt, continue aqui, quantos anos? O que ele faz? Ele vai usar um método probabilístico. Ele vai fazer cálculos probabilísticos com todos esses parâmetros aqui para entender qual é a palavra que tem a maior probabilidade de vir agora para a minha resposta. E ele vai rodar todos aqueles bilhões de parâmetros, mais o meu prompt, para gerar uma única palavra. Uma vez gerada essa palavra, ele vai rodar tudo de novo. Bilhões de parâmetros, mais o meu prompt, mais a palavra que foi recém-gerada. E aí ele vai fazer tudo isso para gerar a próxima palavra, uma única palavra. Até agora a gente tem duas. Ele vai rodar tudo de novo para gerar a próxima palavra, e depois a próxima, e depois a próxima. Uma por uma ali, sempre rodando esses bilhões e bilhões de parâmetros e usando métodos probabilísticos. Né?
Então, na verdade, a gente pode, de uma maneira muito simplificada aqui, dizer que, uma vez que esse modelo está pronto e funcionando, né, como o ChatGPT, a IA está o tempo inteiro tentando responder uma única pergunta. E qual que é essa pergunta? Qual é a próxima palavra? Então, na verdade, é só isso aqui que ela está fazendo, né? Pode até ser um pouco decepcionante, mas não é uma tecnologia extremamente inovadora, um banco de dados secreto, um algoritmo secreto, não tem nada disso. É um modelo probabilístico. E se é um modelo probabilístico, o que resta a nós como usuários? Gerenciar as probabilidades, né? E é por isso aqui que eu falei que a gente precisa de 450 palavras, né? Quando a gente usa poucas palavras, as probabilidades são muito amplas. Muita coisa pode acontecer, tem muita coisa em aberto. Quando a gente usa pelo menos 450 palavras, isso é o suficiente para a gente dar o contexto necessário, para a gente dar informações e os dados necessários para que aquela tarefa possa ser concluída com efetividade e com bons resultados. E é por isso aqui que a aleatoriedade acontece também, por isso que a IA erra, por isso que ela não é uma tecnologia perfeita, por isso que a gente tem alucinações, né? A IA inventando umas coisas. Com certeza vários de vocês já viram a IA inventando muito, e está super comum, tá? Bom, então aprofundar um pouquinho mais, né? Eu fui para o ChatGPT e falei, eu queria frases que um contador pudesse falar que comecem em quantos anos. E como era esperado, ele foi e me deu aqui frases de um contador. Quantos anos de experiência você tem em contabilidade, quantos anos você planeja amortizar esse ativo. E aí eu fui e fiz uma pequena mudança. Eu troquei a palavra contador para corredor de Fórmula 1. Né? Eu troquei aqui a profissão. E, naturalmente, ele me dá frases totalmente diferentes e, dessa vez, totalmente correlacionadas a um corredor de Fórmula 1. Por que isso aqui é interessante? O nosso objetivo, enquanto usuários, é sempre alterar o prompt, né, o nosso comando, alterar o contexto, alterar os dados, para que a gente possa influenciar essa probabilidade, para a gente influenciar a IA a dar uma resposta que é mais próxima do que a gente espera, do que a gente está buscando. E quando a gente fala do prompt, as personas têm um papel muito importante nisso. Né? Quando a gente dá uma persona, ou seja, no nosso caso aqui eu falei um contador, depois falei de um corredor de Fórmula 1, a gente influencia a IA a usar as palavras que aquela persona usaria. Né? Então, um exemplo aqui para poder ficar um pouco mais tangível. Se eu estiver tratando de uma tarefa de análise de dados, a melhor persona para fazer isso é um analista de dados, né? Um cientista de dados, especialista operacional na indústria de alguma coisa, com mais de 15 anos de experiência. Né? Se eu tiver um processo de recrutamento e eu quiser o IA para fazer um processo de recrutamento comigo, a minha persona vai ser um recrutador especialista, com mais de 20 anos de experiência. Para a minha empresa, aqui para o meu caso, é legal que desses 20 anos esteja 10 em consultoria, 10 em operações, vamos dizer para ele pensar como um MBA de Harvard aqui, e nos últimos 5 anos ele tem trabalhado aqui com recrutamento no Rio. Então isso tudo vai influenciar o conhecimento que a IA vai pôr em prática na hora de executar a tarefa que eu estou pedindo. Né? E a mesma coisa aqui para todas as milhões e milhões de tarefas que existem no mundo. Né? Agora vamos falar um pouco sobre mecanismos de busca. Tá? Essa aqui é uma das perguntas, essa é uma das informações que eu mais vejo erros de concepção por aí. Tá? E são os causadores das principais frustrações quando a gente tenta usar a AI e ela não dá certo para a gente. E as LLMs, Large Language Models, só outro nome que a gente dá aqui para ChatGPT, Gemini e afins. Tá? E eles são mecanismos de busca, ou seja, eles são substitutos do Google? É aí que entra a IA? E a verdade é que não. Né? E muita gente usa como se fosse. Tá? E a gente poderia falar por muito tempo sobre isso aqui, mas eu vou tentar provar isso para vocês de uma maneira muito direta. Se a gente pega qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de tarefa que a gente dá para a IA, onde ela vai precisar buscar na internet por essa informação, como foi esse caso aqui, onde eu pedi para ela montar um orçamento de divulgação para uma função, né, para uma vaga de trabalho aqui, a gente pode ver que ela me dá resultados diferentes. O mesmo prompt roda várias vezes, sempre um resultado diferente. Principalmente quando a gente fala dos valores. A gente até consegue plataformas em comum aqui, mas os valores vão estar sempre diferentes. Então, se eu sempre dou o mesmo comando, eu tenho resultados diferentes, qual é o nível de confiança que eu tenho nisso aqui? Nenhum. Né? Então, a gente não usa a IA como um mecanismo de busca. Quando a gente usa, é quando ela mais alucina, quando ela mais inventa, quando ela mais erra. Então, tomem cuidado com isso. Tá? Mas, isso aí, só de eu ter falado isso, deve ter dado alguns nós na cabeça, porque, como assim? Né? Tem um botão aqui, pesquisar na web, tem um outro aqui que fala investigar, ou deep search. Então, como que isso aqui não é um mecanismo de busca? Como não é um substituto do Google? A gente tem que entender o que é IA e o que é uma tecnologia que foi acoplada à IA. A IA pura, como a gente entendeu aqui, nunca vai ser um mecanismo de busca. Mas
vocês não são os únicos que gostariam de trocar o Google pela IA. Então, a OpenAI e os afins, eles estão desenvolvendo tecnologias para serem integradas à nossa IA, que vão auxiliar no nosso processo de busca. Pesquisar na web e o Deep Search são duas delas. A gente não vai entrar em detalhes aqui por uma questão de tempo, tá? Mas eu só recomendo cuidado na hora de usar, tá? Porque ela tem as suas limitações. Então, entendendo as limitações, a gente pode usar isso, tá? Mas saibam que evitem ao máximo utilizar a IA como um mecanismo de busca. Tá? Agora, se vocês não podem pedir para ela buscar para o dado, a gente tem que trazer o dado para ela. E como a gente traz é o conceito de RAG. Não precisa entender, não precisa gravar essa palavra, né? Retrieval Augmented Generation, é um pouco jargão demais, né? Mas o que ela define? Ela define o conceito de trazer dados externos para dentro da IA. Né? E quais são os principais métodos que a gente tem? São esses aqui, mas eu queria dar um foco especial nesses dois primeiros, que são os mais utilizados quando a gente está no momento do FAFO, né? Quando a gente está ali no chatgpt.com, só brincando, sem pensar em fazer automações, sem pensar em fazer agentes, quando a gente está nesse estágio inicial, né? Que é o Heavy Prompt, que é onde a gente pega o dado e cola ele como texto, a gente força ele dentro do prompt. Então, aqui eu estou simulando um processo de recrutamento. Eu tenho minha persona, um recrutador com mais de 20 anos de experiência, falei um pouco sobre a empresa fictícia aqui que eu estou trabalhando, e a minha tarefa, por favor, ajude a analisar o currículo. Agora, eu preciso fornecer esse currículo. Ela não pode achar na internet sozinha. Então, eu vou e colo aqui em formato de texto esse currículo. Façam uso disso aqui, isso funciona muito bem. E a outra alternativa é simplesmente colocar um arquivo aqui, anexar. Né? A gente tem esse maisinho aqui, onde a gente consegue anexar qualquer tipo de arquivo. Explorem, façam o FAFO vocês vão começar a ver que existem diferenças de performance a partir do método de RAG que a gente usa. Se a gente faz isso aqui, né, o Vector Embedding, ou se a gente faz o Heavy Prompt. Mas, né, para ser aprofundado num outro momento. Tá? Então, se a gente for colocar numa fórmula, né, numa equação, a gente escolhe um modelo, o ChatGPT, por exemplo, mas não precisa ser só esse, tem vários. A gente dá para ele o nosso contexto, a gente dá para ele os nossos dados que são relevantes para aquela tarefa. Se a gente juntar isso aqui, a gente tem grandes resultados. E como que a gente junta tudo isso? Utilizando esses elementos de prompts aqui. Então, a persona a gente já explorou. Né? Depois a gente tem um pouco de contexto. Quem somos nós? Né? Quem eu estou trabalhando? É para mim? É para o Bruno? É para uma empresa? É para a empresa que eu trabalho? É para a Ari? Qual é o contexto dessa tarefa aqui? Quem é que vai usar isso aqui que a gente está fazendo? Dados. Quais informações eu preciso fazer para essa tarefa? Né? Instruções. O que eu quero que a IA faça efetivamente com tudo isso que eu passei? Persona. Como eu quero que a IA pense. Contexto. O que eu tenho? O que eu vou dar de informação para ela? Dados. O que eu vou dar de dados para ela? Instrução. O que eu quero que ela faça? Né? E aí aqui a gente tem alguns elementos um pouco mais indiretos, mas tão importantes quanto. Expectativa de resultado. A gente sabe o que a gente quer e a gente sabe como a gente quer receber essa informação. Às vezes a gente quer ela de uma maneira um pouco mais mastigada, às vezes a gente quer de uma maneira um pouco mais direta. Então, tudo que a gente sabe é nosso dever de dizer para a IA. Né? Ela vai tentar adivinhar, ela não necessariamente vai acertar. Agora, quanto mais a gente der para ela de informação e contexto, a gente ajuda ela a adivinhar o que ela precisa ali e chegar num resultado mais legal para a gente. Pedido de iteração, isso aqui é muito interessante. Né? Persona, como que eu quero que a IA atue? Pedido de iteração, persona, como eu quero que a IA pense? Pedido de iteração, como que eu quero que a IA atue? Então, aqui, eu posso criar a persona de... Vamos trazer aqui para o judaísmo, eu posso pensar que é a persona do Rebbe, por que não? Né? E pedir para ele atuar aqui como meu assistente de pesquisa, ou como meu mentor, ou como ele mesmo, só para a gente ter uma conversa aqui. Então, isso aqui se diferencia de uma maneira sutil, mas que é muito importante. Né? E, por fim, exemplos. Às vezes, a gente não sabe colocar em palavras tudo o que a gente precisa. Então, fornecer exemplos ajuda. Né? Eu quero criar alguma coisa no formato de um quadro. Eu não sei explicar o estilo desse quadro aqui, mas se eu jogar, ele pode funcionar. Às vezes eu tenho um template, às vezes eu tenho, enfim, qualquer coisa que possa funcionar de exemplo. Né? E acho que, finalmente, para encerrar e conectar de alguma forma aqui com o judaísmo, né? Acho que vou trazer comparações um pouco mais mundanas, né? Então, mas eu vejo a IA como uma tecnologia que vem para potencializar todos nós. Tá? Só que cada um se potencializa de uma maneira diferente. Cada um tem os seus pontos fortes, cada um tem os seus pontos fracos, cada um tem os seus interesses, tem os seus casos de uso, né? Tem uma maneira que gosta de ser feito. Então, isso tudo é pessoal.
E a IA, a gente deve conseguir trazer ela para personalizar isso para o que a gente busca. Então, se o que eu busco, por exemplo, é estudar judaísmo, eu posso usar a IA como uma ferramenta de estudo. Eu posso subir textos ali judaicos e pedir para ela interpretar, ou fazer questionamentos, ou para fazer um brainstorming comigo. Quando a gente pensa no Talmud, o que é o Talmud? Interpretações depois de interpretações. A IA é ótima de interpretar. Por que a gente não cria personas diferentes aqui e bota para ela gerar interpretações diferentes? Ou, de repente, você leu a interpretação de alguém, cria a persona dessa pessoa para questionar a interpretação dela, por que não? Né? Ou então para traduções, né? Para a gente não perder conhecimentos, né, do mundo, conhecimentos antigos. Né? A gente passa muito conhecimento aqui, né, de pai para filho, faz parte da nossa religião aqui, mas aqui mais uma maneira de facilitar isso. Né? E o Rabino comentou também aqui sobre transformação. Né? A gente pode falar de Tikkun Olam, por que não? Né? A IA, ela vem aqui para potencializar todos nós, mas ela potencializa o mundo também. Lógico, existem riscos junto com potenciais, né? Não dá para a gente esquecer deles, mas a gente pode ser um pouco mais otimista aqui e fazer a nossa parte também. Né? Então, eu acho que a gente está entrando numa era que é a primeira vez que o mundo vai estar crescendo exponencialmente de maneira contínua. Né? Então, muitas perguntas sem respostas, mas coisas que eu acho que a gente pode ver por aí, né? Problema de escassez de comida, pesquisa e desenvolvimento de remédios, né? Na área de saúde. Né? Então, assim, por que não? Né? Acho que tem muitas incógnitas aqui, muitas perguntas sem resposta, mas eu acho que é cada um achar quais são as perguntas que fazem sentido para si mesmo, qual o caso de uso que é melhor para mim, e a partir disso a gente vai usando a IA, né, a nosso favor. Tá? Então, obrigado, tá, pela atenção. Deixo aqui meu contato também, quem quiser se aprofundar alguma coisa, do outros tipos de treinamento, quem quiser só conversar também, fica à vontade. Tá? Bruno, muito feliz com a tua apresentação. Eu acho que dá assim, um sentido prático a essa noite, né? E eu fico muito feliz pelo Gruber ter te recomendado. Parece que você deu um show lá na empresa dele. Pena que ele vai para a Espanha agora, não é isso? Senão você ia ter aqui muitos clientes aqui. Quando você voltar, eles vão estar te esperando. Tá? Então, mais uma vez, muito obrigado, tá, Bruno? Eu acho que eu vou deixar para as perguntas para o fim, né? E pode ser, né? E a gente, então, vai passar a palavra ao grande amigo Ernesto Raikovich, um grande especialista em tecnologia em geral, né? Eu vejo aqui você na Globo News e tal, sempre que tem um assunto tecnológico, alguém te liga, explica isso aí melhor para a turma, não é isso? E, enfim, é uma sorte, um privilégio enorme que nós temos ele, né, como membro da área há décadas, e ele foi para São Paulo, e ele continua na área aqui como se estivesse lá e cá ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso. Então, isso é muito bom, e nós queríamos escutar você sobre essa questão do IA. Tá? Alô? Opa. Obrigado aí pela oportunidade mais uma vez, Vitor. Antes de eu me apresentar, para quem não me conhece, eu vou fazer uma pergunta que eu queria que alguém respondesse. Por favor, não com outra pergunta, mas que alguém respondesse. Alguém se lembra da primeira vez que usou uma ferramenta de IA, um chat GPT da vida? A primeira vez, né? Abriu o computador e foi lá. Você lembra da primeira pergunta que você fez para a IA? Na verdade, no meu 22 eu pedi para fazer uma foto. Ah, é? E fez uma foto sua? Foi fazendo, né? Fui dando dados, aí errei a primeira, botei mais dados, fazendo, na quarta, quinta, pediu mais ou menos a foto. Alguém mais lembra da primeira pergunta que fez na vida a uma ferramenta de IA? Eu lembro. Eu escrevo muito mal, assim, eu escrevo tudo errado. Eu pego e jogo no IA, sai Luiz de Camões, assim, maravilhoso. A primeira pergunta que eu fiz, eu me lembro, sei lá, foi final de 2022, 2023, bem narcisista, né? Foi perguntar quem era Ernesto Raikovich. E a resposta, que hoje é chamado de alucinação, foi brilhante. Aliás, nem eu, o mais alucinado possível, teria uma resposta tão criativa. Ernesto Raikovich é um historiador, foi um historiador do final do século XIX,
que estudou profundamente, escreveu livros sobre a influência da cultura judaica nas tribos amazônicas do interior lá do norte brasileiro. Eu fiquei realmente impressionado, né? Porque eu acho que nem no meu maior devaneio eu imaginaria algo parecido, né? Da influência, né, do judaísmo junto aos índios mais remotos, mas tudo bem, foi o que a IA naquele momento respondeu. Hoje, quando eu pergunto, eu não fico perguntando a IA quem é Ernesto Reykjavik, que um dos erros básicos, como ele bem comentou, é fazer perguntas pequenas. Mas hoje, quando eu boto lá quem é Ernesto Reykjavik, ele realmente traz uma visão, uma descrição bacana de quem sou eu. Mas, brincadeiras à parte, quem eu sou, acima de tudo, um grande apaixonado por inovação. E eu como o Vitor comentou, carioca, vivi aqui, sei lá, mais de 40 anos, e como, principalmente hoje eu sou pai, sou marido da Denise, que está aqui, pai do Michel, que também está aqui, pai da Luciana, que está em São Paulo, e, obviamente, pai do Zig, que alguns conhecem bem, que está aqui no Rio também, agora com a gente essa semana. E eu comecei minha carreira em consultoria, né, seminário de serviços financeiros. Depois eu fui para o outro lado da mesa, trabalhei em empresas como Itaú, Mastercard, Gemalto, lá em São Paulo, e agora eu voltei à consultoria. Então eu tenho investido bastante meu tempo em primeiro aprender. E a IA, ela não é um modismo, né? Ela não é um Second Life, não é um metaverso, não é uma série de coisas que a gente tem visto ao longo dos últimos anos, mas é efetivamente algo que chegou, algo que já existe há 50 anos, né? E eu vou fazer na verdade, uma fala, né? Normalmente todas as minhas apresentações têm PowerPoint lindíssimos, mas dessa vez eu achei mais cômodo ficar aqui sentadinho e comentar com vocês um texto. Aliás, o segundo texto que eu falo sobre isso, aliás, a quarta vez que eu falo sobre isso aqui na ARI. A primeira vez eu tive uma oportunidade incrível, né, de virar um escritor, escrever um artigo junto com o meu querido amigo Sérgio, na Devarim, sobre a inovação da tradição e a tradição da inovação. Né? Então, foi para quem tiver a oportunidade de ler, foi uma oportunidade muito legal. Depois a gente também participou de uma apresentação online sobre isso, e agora, sexta-feira passada, eu não me contive e resolvi falar um pouquinho sobre a IA e o Shabbat, e hoje eu quero falar um pouquinho também sobre a IA, mas sobre a ótica da IA e a sua conexão com o judaísmo. Então, como na abertura da minha prédica, né, que eu fiz na ARI pela primeira vez aqui na sexta-feira passada, eu quero começar com uma imagem que é super familiar para todos nós, quanto inquietante, né? Foi o que eu comentei na sexta-feira, Teve, no Violinista no Telhado, gritando alto, tradition, né? Mas o que acontece com a tradição quando o mundo gira mais rápido do que a gente consegue perceber? Quando o tempo escorrega pelas telas, os algoritmos parecem saber o que pensamos antes mesmo que terminemos uma frase. A inteligência artificial, ela já estava presente nos nossos sonhos e nos nossos medos muito antes de se tornar realidade. E naquele texto que a gente escreveu há 2, 3 anos atrás, eu começava citando Steven Spielberg, que nos emocionou em 2001, né, há 20 e tantos anos atrás, com o menino robô David, no filme AI, Inteligência Artificial, que era um androide programado para amar. Amar de forma programada. Antes ainda, em 1968, Stanley Kubrick já nos mostrava o HAL 9000, aquele computador que controlava uma nave e que, ao perceber que seria desligado, se desesperava dizendo: tenho medo, Dave, estou sentindo, estou com medo. São duas histórias que nos mostram algo muito profundo. A nossa dificuldade em entender onde termina a máquina e onde começa a alma. Décadas depois, nós não estamos mais no cinema. Estamos em um mundo onde robôs já conversam, criam imagens,
compõem músicas, escrevem discursos, corrigem provas e, muito em breve, podem tentar tomar decisões que antes eram humanas. O ChatGPT, ferramenta lançada há pouco mais de 2 anos, se tornou o aplicativo de consumo que mais cresceu na história. Com uma linguagem natural, fluente, acessível, ela está transformando a forma como a gente se comunica e como a gente se aprende. Mas como tudo que avança rápido demais, também traz perguntas profundas e inquietantes. E é sobre essas perguntas que falei na prédica da última sexta-feira aqui mesmo na ARI, sobre como o judaísmo, nosso judaísmo, não tem medo das perguntas. Pelo contrário, vive delas. Quando a gente pergunta algo a um judeu, óbvio, né, ele te responde com outra pergunta. E não por arrogância, mas por entender que a sabedoria não está na resposta pronta, mas no caminho da dúvida, do debate, da escuta. Boas conversas que eu tenho com o nosso rabino, elas são exatamente assim. Eu faço uma pergunta para ele, ele jamais me responde com uma resposta assertiva, ele sempre faz umas 5 perguntas em cima daquilo que eu perguntei originalmente. E o papo vai, né, via hiperlink, né, quando a gente vê... Bom, hoje a IA, ela também precisa de perguntas para funcionar, como bem disse o Bruno. Se você não souber perguntar, ela não vai saber responder direito. Curioso, né? Quer dizer, o futuro ele depende da qualidade das perguntas. E isso, modéstia à parte, nós já sabemos fazer há mais de 3.500 anos. Um exemplo simples. Vamos imaginar uma máquina de café expresso. Se você aperta um botão e ela faz automaticamente um expresso, conforme um procedimento pré-programado, isso não é IA. A máquina não aprendeu, ela não criou nada de novo. Mas suponha que, quando a gente se aproxima da máquina, mesmo antes de tocar em qualquer botão, ela diga: olha, eu vim observando você há algumas semanas. Com base em tudo que eu aprendi sobre você e sobre muitos outros humanos, eu prevejo que você gostaria de um expresso. Por isso, já preparei uma xícara para você. Isso é IA. Ela aprendeu algo e tomou uma decisão por conta própria. E seria ainda mais IA se no dia seguinte a máquina dissesse para você: eu acabo de inventar uma nova bebida que acredito que você vai gostar ainda mais que o expresso. Experimente, fiz uma xícara para você. O Yuval Harari, né, o historiador e filósofo israelense, autor de best-sellers sobre história e o futuro da humanidade, como Sapiens, Homo Deus, etc., ele falou recentemente numa apresentação que está no YouTube sobre que existe um paradoxo da confiança. Os humanos têm dificuldade em confiar uns nos outros, mas alguns de nós acreditam que a gente deve confiar nas IAs. Ele, que é um grande crítico da IA, afirmou que a gente tem milênios de experiência com seres humanos. Compreendemos razoavelmente a psicologia e a biologia humanas, a sede por poder e todos os mecanismos que ajudam a controlar esse impulso. A gente aprendeu a construir confiança entre humanos. Há milhares de anos, a gente vivia em pequenos grupos de algumas dezenas de pessoas e não confiávamos em ninguém de fora. Hoje existem nações, pega a China, por exemplo, com 1,4, 1,5 bilhão de cidadãos e redes de cooperação conectando os 8 bilhões de humanos do planeta. Estranhos produzem o alimento que a gente come e inventam os medicamentos que nos protegem. Ainda estamos longe de resolver o problema da confiança humana, mas entendemos esse desafio. Com a IA, a gente não tem experiência nenhuma. Não temos a menor ideia do que vai acontecer quando milhões de agentes de IA superinteligentes interagirem com milhões de humanos. E ainda mais imprevisível o que vai acontecer quando essas IAs interagirem entre si. É verdade que, por enquanto, os humanos ainda projetam essas máquinas e podem tentar torná-las seguras. Mas é importante a gente se lembrar de uma coisa. Uma máquina só é uma IA se ela pode aprender e se modificar sozinha. O Harari, nessa apresentação dele, ele conclui dizendo: para sobreviver e prosperar na era da IA, a gente precisa confiar muito mais nos homens do que nas máquinas.
Mas como é que a gente pode usar a IA a favor da nossa tradition, da nossa tradição? Ela pode ser uma ponte extraordinária. A gente pode usar a IA, como você já tinha comentado, para traduzir textos da Torá, do Talmud, da Mishnah, para dezenas de idiomas, levando o conhecimento judaico a quem nunca teve acesso. A gente pode conectar, por exemplo, um jovem que nunca frequentou uma sinagoga com explicações acessíveis da Parashá da semana, ajustadas ao seu nível de compreensão, a seu nível de religiosidade, se houver, e, claro, a sua própria linha religiosa. A gente pode usar algoritmos para cruzar comentários antigos dos nossos grandes rabinos, encontrando conexões que talvez jamais tenhamos percebido, jamais tinham sido interpretadas, jamais tinham sido divulgadas ou discutidas. A gente pode, ou podem ser até alucinações, mas que sejam motivo de discussão. A gente pode criar experiências interativas onde o aluno aprende a perguntar e não apenas a repetir perguntas. E a gente pode, enfim, ampliar, abrir toda a vastidão da cultura e do pensamento judaico para pessoas que vivem em lugares distantes, solitárias e que encontram na tecnologia uma forma de manter o vínculo com a sua identidade. Mas é aqui que está o grande mas. A tecnologia ela não pode viver no lugar da alma. Ela é um meio, o fim continua sendo humano, pelo menos é como eu penso em relação a tudo isso. O maior desafio da era da inteligência artificial não é a tecnologia em si, mas a confiança humana. A história mostra que a humanidade prosperou não por sua força ou inteligência isolada, mas pela sua capacidade de confiar em estranhos e cooperar em grande escala. Se a gente quer que a IA sirva ao bem comum, precisamos primeiro reaprender a confiar uns nos outros. Porque se a gente se divide, a gente vai ser governado por aquilo que criamos, mas se a gente cooperar, ainda seremos nós que vamos guiar o futuro. O futuro não pertence às máquinas, o futuro pertence a quem souber construir confiança em meio a toda essa incerteza. E eu quero encerrar, então, um pouco dessa minha reflexão com um convite, que a gente não seja apenas usuários da tecnologia, usando a tecnologia, de novo, como um meio, né, como uma maneira da gente poder aprender e estar nos desenvolvendo. Que a gente continue sendo sempre o povo que pergunta, que provoca, que busca sentido em tudo. Que a gente não deixe a IA transformar a vida num mar de respostas vazias, mas que a gente saiba sempre construir boas perguntas, prompts, grandes, 450 palavras que seja. Eu, às vezes, faço um prompt quando eu uso alguma ferramenta que é maior do que a resposta em si, mas me ajuda a ter uma resposta muito mais clara para aquela minha dúvida. E é isso que eu queria compartilhar um pouco com vocês. Obrigado aí pela oportunidade. Ernesto, muito, muito bom. Agradecer a tua presença. Não sei se você está de férias, se você veio de São Paulo, mas realmente maravilhoso ter você aqui nessa noite, dando esse teu toque todo especial. Vamos passar, então, para o último bloco da noite. Depois, talvez ainda tenham mais umas buraquinhas e uns bagels, e a gente pode bater papo. Antes tem as perguntas também. A gente pode responder perguntas. Se não souber pergunta, tem Então a gente já tem esse recurso. Então, passando a palavra, nosso rabino Sérgio Margulis. Obrigado. Então, boa noite a todo mundo. Antes de começar, quando você perguntou qual foi a primeira pergunta que fez a IA, meu narcisismo foi um pouquinho secundário, né? Mas eu não tratei em perguntar quem é Sérgio Margulis. Foi mais assertivo. É um rabino ortodoxo, disse IA. Acertou parte. Aí eu compartilhei com um amigo meu, um colega meu, rabino ortodoxo. Daí ele falou, IA está dizendo que você tem que também aprender sobre o judaísmo ortodoxo. Ok. Quando você falou dos $20, a IA, a gente fala muito do futuro,
Mas aqui, quando você falou dos $20, me fez uma reminiscência. Uma reminiscência junto com algo que o Victor Goldstein comentou. O Victor Goldstein comentou que lá atrás, para ter o conhecimento, tinha que ter a Barça. Você sabe o que é Barça? Pois é. Barça. Então, ele fez aqui uma pergunta inicial e agora voltando, Barça. Barça é um termo obsoleto, enciclopédia. Enciclopédia. Não Wikipedia, enciclopédia. Mas por que veio essa reminiscência? Porque quando eu fiz Bar Mitzvah, também nessa casa, minha avó me presenteou com uma enciclopédia judaica em inglês. E meu pai disse, cuida muito bem disso. Tua avó gastou $600. Aí eu rapidamente, enquanto você falou dos $20, eu fiz minha pesquisa no chat. Quanto valeria aqueles $600 hoje? R$20 mil. 3.600 aproximadamente dólares. Ou seja, o que a gente hoje gasta $20 por mês, 100, 110 reais, na época ela gastou 20 mil. O investimento está na minha sala, fechado até hoje. Abri na época, hoje, obviamente, guardo por carinho. Mas foi aqui dito sobre Talmud. Tem uma passagem do Talmud que diz o seguinte, saiba de onde você veio, saiba para onde você vai, e saiba diante de quem você vai prestar contas. Não, ainda não. Da onde a gente veio? Judaicamente, qual a nossa primeira fonte? Está aqui, Torá. Aqui começa, mas aqui não acaba, começa. Essa é a nossa origem. Para onde a gente vai? Tanto o Rabino quanto aqui foram falados do Talmud. A gente vai num caminho permanente, constante de interpretação. E a interpretação não é feita sozinha, é feito essa técnica, a metodologia judaica, de modo compartilhado. Não é simplesmente chegar, abrir uma página, ler e estudar de modo solitário, é compartilhado. Então o judaísmo nos convoca, saber da origem, mas saber que existe um caminho infinito, potencialmente infinito para cada um de nós, desde que compartilhado. Vamos para o segundo. Aqui, tentativamente, uma página do Talmud. Cada número que está aqui é um comentário sobre algo que veio antes. E aí tem aqui a descrição da origem dos comentários. Essa única página do Talmud tem séculos de comentários. Um vem da Torá, da Mishnah, século II, de Guemará, século V, e aí o outro comenta o comentário, o outro comenta o comentário do comentário é comentado, a discordância, claro, do comentário, ou talvez a concordância da discordância que concordou com o outro, e assim sucessivamente. E aqui tem mais. É uma abrangência completa. Só que isso gera um enorme problema. Quando eu quero saber o que o judaísmo diz sobre. O que o judaísmo diz sobre, Luiz, um tema que você tem curiosidade de saber. Qualquer um. Sobre a guerra. Tema atualíssimo. Aliás, sempre infelizmente atual. A guerra é justificada, não é justificada? Quando, em qual momento? Então, eu quero uma resposta judaica. Eu tenho que estudar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E ainda pode ter certeza que tenho 13, 14, 15. E aí,
Se eu tenho que saber qual a postura sobre a guerra, se eu tenho que me defender, já foi, já passou. Demora muito, demora bastante. Então, ao mesmo tempo que a gente tem a ânsia e a necessidade judaica de interpretar através das perguntas, com 5 respostas em forma de pergunta para uma afirmativa, e ele foi generoso, 5, né? A gente tem necessidade, às vezes, de ser pão, pão, queijo, queijo, objetivo, tachlis. Então, por isso, o judaísmo transita em 2 vertentes. Ampliação da interpretação com os inúmeros comentários e a busca de respostas sucintas, que é o que a gente chama de halachá, da lei judaica. Qual o meu caminho? Tá bom, vamos discutir? Ok, mas o que eu tenho que fazer agora? Já. Vamos pensar até num caso assim, que quando uma pessoa está bastante doente, os aparelhos já mantêm a vida vegetativa, sofrimento e tal. Pode desligar, não pode desligar? Uma questão profundamente ética. Vamos estudar. Vai demorar muito. Às vezes a resposta tem que ser já, aqui, agora. Então existe essa necessidade de buscar também a resposta. Só que no momento que a gente busca aquela resposta, na ocasião seguinte vai gerar novas perguntas. Então essa é a vertente judaica. Ampliar para ser depois sucinto. Quando é sucinto, não gera satisfação. Ampliamos. Então vamos pensar que a Yah, vamos para o próximo, vamos pensar que a Yah, ela é a resposta, ou o chat, ou todas as modalidades, aquelas inúmeras dúvidas que a gente tem. Aquelas inúmeras dúvidas. Antigamente, quando a gente tinha uma dúvida, nós rabinos, a gente tinha que pegar o Talmud, e aí tinha índices remissivos, e aí não sei o que, não sabia achar. Hoje, em fração do segundo, a resposta existe. Né? Uma dúvida. Só que tem uma questão. Uma questão. Qualquer resposta que a gente vai obter vai ser em função das inúmeras colocações prévias. E a IA traz esse problema. O output, o que vem de resposta, o que vem de texto, o que vem de solução, depende de tudo que já existe. Pode ser esses bilhões e bilhões, mas estão lá. Então, o output depende do input. Quando a gente fala de input, a gente coloca o que está dentro. O que a gente pensa quando a gente está dentro? O que a gente põe dentro da gente? A comida. Quando a gente tem a comida, a gente não tem as leis de kashrut, do que pode, do que não pode, do que deve, do que não deve. Então, por que a gente não tem também uma lei de kashrut, no sentido do que é correto, para o uso da IA? Que informações podem ser colocadas e utilizadas? E a gente também tem uma lei de kashrut, não só porque a gente coloca dentro da boca o alimento, mas porque a gente coloca fora da boca. A nossa fala, com perjúrio, calúnia, etc., não fazem parte da atitude kasher. Então, uma proposta judaica, que não é exclusivamente judaica, faz parte do diálogo religioso abrâmico, juntando os judeus, muçulmanos e cristãos, é uma ética do algoritmo. Nós, judeus, queremos chamar de algo kashrut, mas no conjunto do diálogo interreligioso é criar uma ética para que a IA, como tecnologia, não nos faça refém da tecnologia, mas a gente possa fazer o melhor uso dela. Próximo, por favor. Tá? E isso bate um pouquinho com o que uma professora de ciência de dados da Universidade de Nova York comentou, a professora Júlia. Os algoritmos são criações do espírito humano, são o que nós fazemos deles. Depende de nós escolhermos o mundo no qual eles são utilizados. Então, toda frenesi saudável, computancializa da IA, também requer, essa é uma visão religiosa, um critério ético. Próximo, por favor. Agora, qual o critério ético?
Ética é fantástico a gente falar que é ética. Mas qual ética? Qual ética? Éticas também têm parâmetros. E, às vezes, a ética reforça os vieses. Se eu falar da ética judaica, eu vou estar reforçando os meus vieses. Se alguém está falando da ética de uma outra fé, de uma outra crença, de outro sistema filosófico, está reforçando os seus vieses. E isso também pode reforçar preconceito. E aí a gente pode até pensar uma coisa que possa parecer um pouco complexa ou complicada. Quando nós, judeus, falamos que Deus é único e falamos Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a gente já está dizendo, não é esse é o meu Deus. O outro talvez não seja o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, como o Deus único tem várias subvertentes ou manifestações, então o sistema ético e até o sistema religioso ético tem viés, é carregado de tendências. O desafio é o encontro. E até mesmo Deus teve que fazer um ato humilde por encontro. Isso é uma passagem da Torá, do livro Êxodo, Shemot, e descendo o Eterno sobre o Monte Sinai. Deus desceu para que o seu sistema de valores e de ética e de posicionamento não fosse o imposto sem ter o contato com aqueles que o recebem, que recebem esse sistema. E Moisés, o líder, ele sobe. Então, criar um sistema ético que possa gerar referência para um uso positivo da tecnologia depende de muito desafio, para que haja o encontro, o diálogo e não haja o império de um sistema ético sobre outro sistema ético, que fomenta até preconceito. Por favor. A ética, e aí eu cito Levinas, que foi um filósofo, pensador da psicologia, se não me engano, faleceu em 95, portanto, uns 30 anos atrás. Ele fala: a ética deriva da alteridade que se expõe e está exposto a outras faces. O que essa frase tem a ver com esse desenho? Muito do medo, do receio da inteligência artificial, Ernesto citou o Harari, é que a gente seja manipulado por todo esse sistema da inteligência artificial. E o Levinas diz, vamos se expor um ao outro. Quando a gente se expõe um ao outro, talvez esse receio de ser manipulado, controlado, minimize. Por favor. Então, o Bruno falou do potencial que a inteligência artificial proporciona. E eu acredito e concordo plenamente com ele. Ele é mais especialista, evidentemente, mas eu acredito. Porque a gente vai ficar livre de tantas coisas com a IA que a gente vai poder procurar a essência, que também o Ernesto mencionou. E aí, a gente pode, sem abandonar a inteligência, da IA, inteligência artificial, caminhar para a arte, que é o elemento genuíno do ser humano. E a palavra arte em hebraico é omanut. Omanut. E a palavra arte em hebraico tem a mesma raiz etimológica que a palavra emuná. Omanut, emuná. Emuná é fé. Então, da inteligência, arte, fé. Da artificial, aí um pouquinho de jogo de palavras, a facial, para a gente ter as ferramentas que nos livrem dos encargos que se tornam obstáculos, para a gente poder criar uma ponte de contato facial. É um pouco utópico, porque a gente fica cada vez mais imerso nas maquininhas, nos telefones, iPads, etc., etc., e vai perdendo o contato facial, o face-to-face. Mas se a gente usar
Com o sistema ético e profissional encontro, a gente vai ter essa possibilidade de estar mais face a face. E aí o medo da subjugação do ser humano através da IA abre oportunidade de construção da arte facial. Ou seja, inteligência artificial válida e gera ponte para arte facial, do encontro facial, de um com o outro. A arte, com seu infinito potencial subjetivo e criativo, de ver, perceber, sentir e sensibilizar as infinitas faces humanas, vínculos que valorizam a intersubjetividade do diálogo, que flui além do binarismo, das fórmulas que movem os sistemas. O judaísmo rejeita muito fortemente o binarismo. Ou. Uma das letras que mais importantes do alfabeto hebraico é a letra Vav, que significa E. E, na verdade, Vav, traduzindo literalmente, é gancho. Né? Gancho que abraça, que agarra, que pega. Né? E esse Vav também ele é usado nos tempos verbais, na construção, nos templos bíblicos, dos verbos bíblicos. Então, é um encontro. Não é isso ou aquilo, esse binarismo polarizado que tanto gera complicação no nosso dia a dia. Então, a inteligência artificial vai, de modo correto, sendo usada como um mecanismo ético, permitir, esperançosamente, claro, isso é uma esperança, que a gente amplie muito mais do que reduza nossas perspectivas, nossos encontros e nosso caminhar. Então é isso. Obrigado. Muito obrigado, Rabino Sérgio. Mais pensamentos sobre IA, sobre judaísmo. E vamos passar, então, a um round de perguntas que, enfim, vamos ver se nós vamos responder ou as máquinas vão responder. Quem quer começar? André Stein. Você faz boas perguntas. Já tem. Bom, boa noite. Obrigado aí por tudo que a gente aprendeu hoje com vocês. Mas eu queria fazer o inverso. Aonde vocês imaginam que a inteligência artificial não conseguirá substituir o ser humano? Eu estudei o que o Rabino Sachsenberg, meu primo, colocou, e na visão dele, felizmente ou infelizmente, tudo vai substituir. Mecanicamente vai substituir. Né? Na verdade, os conhecimentos todos vão poder ser replicados. Eu posso ser um doutor facilmente no futuro. Eu posso colocar o prompt da minha doença, etc., vou ter uma receita. É assustador. Né? Eu não sei onde isso pode parar, mas na visão do Rabino Dani, isso dá mais espaço para que a gente seja nós mesmos. Né? Eu me lembro, uma coisa que me marcou muito a minha vida foi uma exposição do Leonardo da Vinci, em São Paulo. Ele era tudo, ele sabia fazer tudo, aquele homem. Ele era engenheiro, ele era médico, ele era tudo. Né? Eu, por acaso, fui jogado na tecnologia, assim como o Ernesto, fui técnico, etc., e me descobri artista com 50 anos, me descobri presidente de sinagoga com 56. Quer dizer, a gente tem outras possibilidades de desenvolvimento, né? E talvez o IA nos ajude a fazer essas outras descobertas. Mas essa é uma resposta minha. Eu não sei se o Bruno, enfim, se tem outras respostas, que essa pergunta é muito boa, não sendo polite. É verdade. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente. Acho que assim... E para responder, acho que é importante também dividir um pouco a IA que existe agora e a IA que está para existir, que é onde a gente está caminhando, onde a gente vai chegar. Hoje, como a tecnologia está hoje, ela não está pronta para tirar o humano do loop. Né? Tem uma frase que eu falo muito, né? A IA não vai te substituir, é alguém que usa a IA que vai. Né? Então, assim, em consideração de como a tecnologia está hoje, a gente
precisa ter ainda, né, um expert ali para validar o que ela está fazendo, para questionar, para assim, mesmo que seja construir junto, mas e alguém que tenha o conhecimento ali sobre a tarefa, sobre o business, sobre o mercado, que seja, para poder pegar a IA no momento que ela erra também, no momento que ela alucina. Então, como está hoje, ela ajuda a reduzir o número de pessoas necessárias, mas ela não substitui por completo. Pensando no futuro, né, acho que tem muita coisa que precisa acontecer antes, né, mas onde eu acho que seria o ponto mais difícil dela entrar para substituir é no contato humano, né? Acho que hoje assim, se prega muito para o uso da AI para a gente ter mais produtividade, para a gente sobrar tempo para o que a gente realmente consegue fazer, para o que é mais importante. E pensa em IA na medicina. Poxa, deixa a IA cuidar das tarefas administrativas e deixa o médico cuidar do 1-a-1 ali com o paciente, né? Então, eu acho que é o lado humano mesmo que ela não vai substituir. Eu tenho uma visão bastante pragmática. Obviamente, eu fiz uma prédica bastante romântica na sexta-feira, né, quando eu falei que a IA nunca vai sentir o cheiro de uma ralá, nunca vai sentir uma série de coisas. Mas a questão é muito óbvia. A gente ainda está na pré-história da IA, né? Quer dizer, é inimaginável para onde, realmente é inimaginável para onde a coisa vai. E a coisa tem que ser, aí tem discussões sobre regulamentação, sobre ética, como o Sérgio comentou, tem uma série de coisas, muita coisa que vem pela frente. É importante a gente ter ideia do tamanho, do potencial da IA para nos ajudar no dia a dia, né, em termos de produtividade, em termos de conhecimento, em termos de uma série de coisas. Outro dia eu li um artigo. Evidentemente, não me lembro dos números, nem me lembro de quais profissões, né? Mas que assim, a IA vai acabar com os empregos. Então, ele mostrava assim, tipo, 20 e tanto por cento dos empregos ou dos trabalhos, das funções que existem hoje, elas realmente vão acabar. Era o mundo, o percentual que dizia nesse artigo era isso, 20 a 30% iam ser eliminados pela IA. Mas tinha uns 40% de novas funções, de novos empregos, de novas atividades que vão ser criadas através da IA. Eu tenho uma filosofia de vida particular, pessoal, e o que eu procuro passar para meus filhos, por exemplo. Todo dia a gente tem que aprender uma coisa nova, nem que seja uma formulazinha no Excel, não importa. Mas tem que aprender uma coisa nova. Então, acho que a gente tem uma oportunidade incrível de usar a IA a nosso favor, continuar usando como algo que pode nos ajudar, seja no judaísmo, seja para sermos melhores, seja no nosso conhecimento, mas eu não sei, ainda estamos, eu insisto, a gente ainda está na pré-história do que ainda vem pela frente. Posso dar uma resposta breve? No que a IA vai ser insubstituível, para você, Françoise. Para cada um de nós. Não, agora eu vou explicar. No amor, no sentimento mais profundo, no vínculo mais tenro, na briga mais veemente. Talvez a IA, não sei se acho que foi falado isso, vai nos liberar para tudo isso. Quanto do nosso dia a dia poderá ser libertado para a gente se humanizar, apesar do medo da tecnologia nos desumanizar, né? E aí, pegando o gancho do Harari, acho que foi você, André, que me contou isso, né? Que teve um pai que falou numa palestra para o Yuval Harari, né, que ele achava do futuro da psicologia. Foi você que me contou isso? Né? Da psicologia. Não, das profissões futuras, que a filha dele era psicóloga, e o Yuval Harari não se preocupa. Vai ter muito trabalho. A loucura humana vai aflorar, né? Então, bem como talvez o amor humano. Vou passar aqui para o Willy Oigman.
todos. Obrigados pelas informações. O sistema computacional ainda é binário, né? 0 e 1. Então, o sistema humano como eu não sei se eu falo quaternário ou quadrinário, são 4 bases que comandam o código genético, né? Na realidade, são 6, porque a ARN são 2 bases diferentes. Então, provavelmente, a capacidade do cérebro de produzir ainda deve ser maior que a inteligência artificial. Outra coisa que eu acredito que é diferente da inteligência artificial é a velocidade que o cérebro não tem da inteligência e a capacidade de armazenamento que o cérebro provavelmente não tem. E outra coisa em humanos é que a gente não conhece muito pouca coisa sobre memória ainda. A gente não sabe, por exemplo, nós estamos aqui conversando, onde que essas informações estão sendo tão rapidamente guardadas? Qual é o mecanismo cerebral que faz guardar essas informações todas que nós recebemos agora? Como é que é? Síntese proteica? Como é o sistema elétrico? Onde é que isso aí está sendo armazenado? Então, eu acho que ainda existe, o cérebro ainda é um pouco mais complexo que talvez o sistema computacional. E a pergunta é o seguinte, voltando ao filme do Stanley Kubrick, que eu vi com meus 14 anos, e lembrando, né, o Isaac Asimov, que criou toda a literatura da informática, né, de proteger o homem, eu quero saber o seguinte, quando a coisa começar a pegar fogo, é só desligar o computador da tomada que nós vamos estar protegidos? Não, desculpa. Acho que assim, como é que eu posso responder isso, né? Acho que assim, quando a gente fala da IA, tá? E a gente tem 2 jeitos de usar a IA, tá? A gente pode usar a IA via interface de web ou via API. Interface de web, chatgpt.com. API, a gente entra num link diferente, a gente gera uma chave e a gente paga toda vez que a gente usar essa chave. Na interface de web, eu pago um plano mensal e eu tenho o limite que eles vão me dar ali para usar. Tá? Quando a gente pega as IAs, a gente pode dividir elas em 2. A gente tem as IAs open source, são as IAs de código aberto, ou as IAs closed source, código fechado. Código fechado, ChatGPT, Gemini, a gente consegue usar via API, a gente consegue usar via interface de web, mas essa IA está rodando nos servidores da empresa, lá na sede deles. Quando a gente pega modelos open source, a gente pode pegar, a gente tem acesso a esse código, então se eu sou um desenvolvedor, eu posso mexer nesse código e desenvolver a partir dele para criar a minha IA com base naquilo que foi me dado. Também é bem mais democratizado, é grátis, né? Ou eu posso pegar esse código do jeito que está, e rodar ele localmente, na minha máquina, na minha nuvem, no meu data center, onde for. E quando eu rodo localmente, quando eu pego esse modelo aberto para mim, né, é mais seguro, porque se tiver algum problema lá do lado da empresa, você pegar uma open source, por exemplo, é a chinesa, a DeepSeek, fizeram open source. Se eu estou rodando localmente aqui o código deles, e eles sofrerem um ataque hacker lá na China, o teu está protegido aqui, porque você está rodando localmente. Quando a gente pensa em segurança e privacidade de dados, hoje o que as empresas estão buscando é cada vez modelos mais capazes, que vão ter performances melhores, mas de tamanhos menores também. Tamanhos, eu digo, número de parâmetros que a gente treina no modelo. E por quê? Exatamente para a gente conseguir rodar localmente, idealmente no nosso celular. E aí todo mundo a gente tem maiores garantias de privacidade e de segurança, pelo menos em relação ao que a gente leva para dentro da IA. Então, espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta. Bom, mais algumas perguntas. Passar aqui para... André Pires vai perguntar também hoje, André? Deixa eu passar aqui. A sensação, eu achei interessantíssimo. A sensação que eu tenho é que tudo que a gente falou se refere a coisas objetivas, né? Coisas, não vou dizer palpáveis, mas como é que isso está ligado? Como é que vocês veem a parte interna, o sentimento, a alma? Né? O que é? Professora, e eu ia chegar a perguntar isso. Porque isso me incomodou um pouco. Como professora, fiquei meio mexida nisso. Oi, desculpe. Como professora,
O Bruno, com muito respeito, meu aluno aí, me convidou, eu vim com muito carinho, pelo Bruno mesmo, pelo Rabino. Os outros eu conheci, eu gostei muito. Eu dou aula de Tanakh, hebraico e Tanakh no Liesen. Eu não consigo ver, tipo, o aluno senta, me faz ele faz uma pergunta, ou eu faço uma pergunta, e ele responde uma coisa que o Rashi respondeu 500 anos atrás, e o garoto, paf, soltou a palavra e respondeu. Aí eu olho para ele, tem um apelido que eu dou para o aluno, Rosh Gadol, você tem uma cabeça de gênio. E eles adoram, porque você ganha ponto extra por Rosh Gadol. Entendeu? Mas isso incentiva eles a pensar. Então, aonde vai ficar essa história do... Que às vezes eu também procuro, Bruno, respostas curtinhas, porque o garoto perguntou, o Rashi não respondeu, não tem tempo, que nem o Rabino falou, vou procurar nesse livro, naquele livro, nada. Entra e pergunta. Mas, gente, esse lado humano incomoda mesmo. Eu acho que precisa, sei lá, aí vocês... Eu vou ter que vir a muitas palestras, né, Bruno? Para poder essas respostas. Eu posso fazer um rápido comentário sobre quando a gente fala em sentimentos, né? Eu acho que um exercício legal para quem quiser, né? Como eu falei, para ficar nos 15 minutos diários de aprendizados, etc. Uma experiência muito legal é o seguinte. Você, sei lá, você quer escrever uma mensagem, vamos falar do dia a dia, um problema que você teve como consumidor com uma televisão que não está funcionando e você quer escrever lá para a empresa, reclamando disso. Você pode chegar na IA e falar, olha, eu tenho uma televisão XPTO de 55 polegadas, que eu comprei há 2 anos e 3 meses e aconteceu isso e isso, eu quero criar uma reclamação num tom extremamente agressivo. Você explica exatamente qual é a emoção que você quer passar naquele texto, né? E ele vai te preparar uma resposta agressiva ou carinhosa, fofa. Ela vai elaborar N respostas de acordo com cada nível de sentimento. Exemplo, que não tem a ver com sentimento, mas se eu quero estudar Paraxá da semana, sob a ótica ortodoxa, sobre a ótica reformista, sobre a ótica conservadora, sobre a ótica dos judeus da Etiópia, lá sei eu o quê, você pode fazer essa pergunta, ele vai te dar respostas absolutamente distintas, mas que têm um contexto muito parecido. Eu não estou falando que a IA tem emoção, não tem emoção, mas ele pode te dar respostas de acordo com o nível de detalhamento do que você quer na pergunta. Isso é muito interessante, testar, né? Eu uso isso muito no meu dia a dia, nas coisas práticas do meu dia a dia. Uma dica importante também, 2 dicas importantes que eu dou sempre primeiro, se falou aqui dos $20, né? Então, aí, quem tem iPhone, né, isso foi a grande dica do meu filho, quem tem o App Store vai pagar apenas R$90 por mês para quem usar o ChatGPT Plus, e não os $20 todo mês, isso é mais barato para quem tiver iOS. Brincadeiras à parte, a terceira coisa também muito interessante é que a IA, cada vez, ela está de uma forma invisível no nosso dia a dia. Cada vez, não é só essa parte ativa de eu entrar no ChatGPT, no Perplexity ou qualquer outra, milhares de ferramentas que existem. Cada dia que passa, a IA vai estar no nosso dia a dia. Hoje, quando você faz, só para dar 2 exemplos e termino, hoje, quando você quer comprar uma passagem aérea, o que você faz? Você vai entrar no site da Latam, não vou nem descrever o que é a experiência, né, de você comprar uma passagem aérea até a hora que você vai pagar. Quando você quer fazer vamos falar uma indústria altamente tecnológica, que é a indústria financeira, o que você faz? Você vai entrar no app do Itaú para selecionar o Pix, para fazer a transferência para quem você quer e blá, 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 um monte de coisa que você tem que fazer. Agora, imagina fazer tudo isso usando a IA de uma forma muito mais... Você vai entrar numa ferramenta de mensageria como o WhatsApp,
e vai falar, entrar no WhatsApp do Itaú e falar, Itaú, pô, estou devendo aí R$50 aí para o meu amigo Sérgio, dá para você transferir para ele? Eu falo da linguagem natural que eu quero. Ele vai usar uma série de coisas de IA e de ferramentas de conversação para, via um WhatsApp da vida, fazer aquela transação com toda a segurança. Esse é o mundo do appless, né? Quer dizer, o mundo que a gente vai ter mais um app, um aplicativo como a gente tem, e vai transacionar tudo isso de uma forma conversacional, onde a inteligência artificial mais ferramentas de conversação vão te dar as respostas que você quiser ter. Só para a gente pensar um pouquinho no que vem pela frente. Vou passar aqui. Marassara. Quero colocar uma coisa para a querida Marassara. Oi? Não vai dormir, mas olha só. Não, mas eu me lembrei uma coisa seguinte. Quando Maimônides, que viveu um século mais ou menos, uns 10 séculos atrás, ele fez o Mishneh Torah, que foi as leis é isso. Ele, na época, foi muito criticado. Hoje é o grande, né? Mas na época ele foi muito criticado, porque ele simplificou o sistema. Né? Está ali a resposta. Então, isentou as pessoas de terem que fazer toda uma pesquisa prévia na Guemará, na Mishnah, etc. E estava ali. Por outro lado, justamente essa simplificação, em dado momento, permitiu a eclosão muito grande da imaginação, da criatividade e da curiosidade. Então, acho que muito menos o problema é a ferramenta e muito mais a questão é do usuário. Se o usuário é movido pela curiosidade, vai ser uma ferramenta sensacional. Se o usuário é movido pela preguiça, comodismo, vai ser uma ferramenta péssima, num juízo de valores. Tá? Então, assim, enquanto tem um elemento assustador, tem um elemento assim de grande efervescência, de enorme efervescência. E aí eu falo, pegando o nosso mundo judaico, né, como eu falei, quanto tempo tinha concordância, que é quando a gente busca as palavras bíblicas ou talmúdicas, termos, né, livros, quanto tempo eu perdia, e tantos outros colegas, para achar na concordância, um catatal enorme, aquela terminologia talmúdica, para então poder entrar no assunto do Talmud. Hoje, o tempo que perde para achar isso é nulo, para poder entrar justamente na questão que nos move, nos mobiliza. Então, eu ficaria assim, com otimismo, mas com uma questão de como a gente usa, como somos nós, qual a nossa atitude, nós como usuários da ferramenta que está em desenvolvimento constante. Obrigado. Vou passar, só pela ordem, passar para a Diane, depois Hélio, depois a senhora. Sônia, por favor. Eu confesso sentimentos antagônicos. Primeiro, um pavor sobre tudo que vocês descreveram e esse mundo novo que nos espera. E aquilo que a gente vê, aquilo que a inteligência artificial faz com imagens, com discursos, a capacidade de botar na minha boca coisas que eu nunca disse, podendo criar guerras, brigas entre amigos, por causa da inteligência, graças à inteligência artificial. Então, esse é um sentimento realmente que me deixa muito, muito, muito preocupado. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso tudo é um déjà vu, que a gente já viveu esse pavor com a Revolução Industrial, depois com o computador, com os robôs. O ser humano sempre se pergunta se a máquina não vai superar a mente humana. Então, continuo com uma mensagem otimista, quero acreditar, em vez de ficar apavorada, acreditar que a capacidade humana supera qualquer máquina. O tempo dirá, não estarei aqui para ver. Muito bom. Hélio, por favor. Boa noite a todos. Eu vou fazer, na verdade, não uma pergunta, mas é uma observação
e vou me ater ao tema mais focado da inteligência artificial e judaísmo. E o meu comentário ele tangencia alguns pontos que foram colocados aqui. Na sexta-feira, o Ernesto fez uma brilhante prédica e o Rabino Margulis iniciou a sua introdução, né, falando dos desafios que a tecnologia nos impõe e como é que a gente lida no judaísmo com isso. Por um lado, a gente vê, por exemplo, aumentar muito a preocupação nas áreas humanas com questões como bioética, por exemplo. Agora vai ter um seminário sobre bioética, até quem está coordenando é uma médica geriatra, Cláudia Burlá, vice-presidente de uma associação, acho que de bioética. O Rabino Margulis mencionou aqui desligar os aparelhos. Se a maioria dos rabinos ortodoxos provavelmente vai dizer que você deve continuar porque a vida é sagrada. Há médicos que vão dizer que se você entra num hospital, dependendo de onde você entra, é interminável o tempo que você fica hospitalizado. E os rabinos progressistas já têm uma visão mais discutível. E aí, por que eu estou comentando isso? Porque o lado humano sempre vai prevalecer. Mas eu acho que é importante não só as perguntas, mas a consulta às fontes. E uma fonte que os rabinos utilizam nesses casos é o rabino Hanina, do século II, que foi queimado por ensinar a Torá. E para que ele sofresse mais, botaram um cobertor molhado no peito dele. E o algoz perguntou para ele, se eu tirar isso e aumentar o fogo, tirar o cobertor e aumentar o fogo, isso é um midrash, né? Eu vou para o paraíso, e aí os dois foram para o paraíso. Isso dá uma possibilidade dos médicos tomarem decisões, e é sempre importante, não só a pergunta, nem só a curiosidade, mas a consulta às fontes. Essa é a nossa tradição. Obrigado. Tem um aqui pertinho. Sônia, por favor. Aí já vamos encaminhando para o fim. Boa noite. Eu queria saber, achei tudo super interessante, agradeço muito, achei muito bacana até essa coisa de levar a IA em todas as áreas, no judaísmo, no humanismo, enfim. Mas quais são as ferramentas que controlam esses textos da IA? Porque, por exemplo, eu sou uma professora que escrevo artigos. Então, há 2 carnavais atrás, eu estava fazendo um artigo e um colega falou, olha, você não pode repetir tais palavras, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, porque isso é identificado pela inteligência artificial, que isso seria um plágio. Então, hoje eu recebo artigos de alunos e qual é a ferramenta que eu coloco para saber o que é real, o que é criação da internet. Mas que já existem. A gente precisa aprender também, né? Olha, eu acho que a minha resposta talvez te deixe um pouquinho decepcionada. Tá? Assim, a gente viu aqui que, na verdade, a IA ela funciona por um método probabilístico que considera bilhões e bilhões de parâmetros. E ela responde sempre uma palavra de cada vez. Então, pensa que se cada palavra é uma probabilidade na casa dos bilhões, imagina um texto de uma página que vai multiplicando bilhão por bilhão por bilhão por bilhão por bilhão, né? Então, assim, a verdade é que é um método probabilístico, mas que tem tantos parâmetros que a engenharia reversa não é tão possível assim. Então, essas ferramentas que anunciam, que conseguem ver, isso aqui foi feito por IA, isso aqui não foi feito por IA, na verdade, elas não são binárias. Elas não falam, foi ou não foi. Ela te dá um nível de confiança de, isso aqui é 90% de chance de ter sido feito com IA, isso aqui é 30% de chance que é feito com IA. Então, assim, por ser um nível de confiança, a gente já questiona um pouco, né? Mas agora falando também da qualidade desse nível, quando que ele vai ser suficientemente alto para a gente falar, é ou não é AI?
A única vez que eu vi isso ser suficientemente alto foi uma ferramenta que foi lançada pela própria OpenAI, né, a criadora do ChatGPT, só que ela só dava um nível de confiança alto quando tinha sido gerado pelo próprio ChatGPT. Então, se você pegava uma IA, alguma coisa que foi feita pela IA do Google e você colocava nessa ferramenta da OpenAI, ela não conseguia fazer a conta reversa para te dizer um nível de confiança suficientemente alto. Então, assim, não é tão possível assim você verificar. Agora, às vezes a gente bate o olho e fala, pô, isso aqui foi feito por IA. Né? Tem muita gente que diz, é o GPT gays, né? Tem gente que fala para mim, pô, Bruno, eu tenho medo de usar porque vai ficar na cara que eu usei AI. Eu não vou nem entrar no mérito de qual o problema de você usar AI, mas tudo bem. Né? Mas, assim, existe uma preocupação que a maioria das pessoas não tem quando ela está usando AI, seja qual tarefa for, que é a atenção, a preocupação com o tom de voz, o estilo de comunicação que a IA vai usar. Lembra que eu mostrei os elementos de prompt, tinham lá a expectativa de resultado? Parte da expectativa de resultado é como você quer que essa mensagem seja comunicada. Qual é o estilo de comunicação? É uma linguagem formal, uma linguagem informal, é direto, é objetivo. Então, você ter como parte do seu prompt o tipo de comunicação que você usar, mascara muito se foi feito por AI ou não. Porque você efetivamente está se preocupando em fornecer um tom humano que transmite os sentimentos que você está preocupado em transmitir. E pouquíssimas pessoas usam isso, então a IA vai para o padrão dela, assim, de certa forma, que a gente já começou a aprender. Agora, o que também é curioso? Essa semana eu vi um relatório que fala como a IA está transformando como nós humanos falamos. Porque agora a gente usa palavras que a IA adora. Porque a gente está escrevendo isso no prompt e a gente tende a falar também. Então, assim, muitas incógnitas, né? Mas desde que você se preocupe com o tom que está sendo transmitido, ninguém vai descobrir. Bom, gente, acho que a gente vai encerrar o evento, tá? Ricardo? Não. Silvia? Silvia para encerrar. Olá, boa noite. Eu ia fazer uma pergunta para vocês sobre educação, né? Mais pelo lado de preparação, digamos, das futuras gerações. Hoje a gente tem uma juventude que é muito influenciada por influenciadores que são ótimos exemplos de burrice natural, né? Então, a pergunta é como é que a gente prepara as próximas gerações para ter mais robustez diante de influências de uma máquina que pode ter alguns conhecimentos, mas também tem suas dificuldades, quando hoje a gente tem uma população, né, que é muito vulnerável a influências de qualidade duvidável, né? Olha, sim, né? Mas acho que assim, quando a gente fala da IA, né, a IA acho que tem vários papéis dentro da educação. Né? A IA ela pode ajudar tanto o estudante a absorver o conhecimento de uma maneira diferente. Às vezes a professora explica de uma maneira que não necessariamente é o formato ideal para aquele aluno entender. Então a IA pode ajudar tanto o professor a pensar em maneiras diferentes de trazer aquele conhecimento, quanto ajudar o aluno, que pode ir por conta própria também e começar a estudar. Afinal, tem muito acesso. Né? Então, acho que quando a gente fala de educação, ou até de AI em qualquer situação da vida, eu acho que tudo começa com a gente implementar uma política realista do que pode e o que não pode. Né? Por exemplo, não acho que seja realista você falar para um aluno, você não pode usar AI para nada. Quanto tempo? Assim, né? Imagina, hoje, quem contrataria alguém que não sabe usar a internet? Quanto tempo a gente vai demorar para saber usar AI ser algum pré-requisito em qualquer vaga de trabalho? Então, não acho que seja realista a gente falar, você não pode usar. Também não é necessariamente realista a gente falar, usa à vontade. Então,
como é que a gente pode, inclusive, usar a IA para pensar nessa política realista. Você pode usar na ideação disso aqui, você pode usar para melhorar a sua gramática, você pode usar para estruturar a sua linha de pensamento, e parte da entrega do aluno vai ser, olha, eu fiz isso, a IA fez isso, e mostrar o processo mais do que o resultado. Porque eu acho que o aprendizado está muito no processo, né? Antes a gente tinha processos mais longos, agora a gente tem processos mais curtos, mas aí volta um pouco no que o Rabino comentou aqui, né? Vai muito da pessoa. A IA está aí para potencializar cada um, mas existem potências negativas também, né? Então, se a pessoa tem uma base negativa ali, ela pode potencializar negativamente. Então, vai das pessoas, vai do que a gente espera de cada um e vai do processo. Então, a IA pode estar dentro ou fora do processo, mas o resultado vai depender mais da pessoa. Exato. Olha, muito bom. A gente vai encerrar aqui, mas eu estava pensando, né, sei lá, meu tataravô ia pensar de mim, ou de nós, né, com acesso a tanta informação, para quem gosta de viajar, viaja, e continentes, etc. Isso é uma coisa impensável para alguém de 500 anos atrás. E a gente continua vivo e bem e aparentemente humano, né? Aparentemente, né? Então, aparentemente humano. Então, eu acho que a gente tem que pensar no que o Dani falou, né? Usar isso como a Nahash, né? Até eu acho que é até interessante, porque a Nahash, lá do Adão e Eva, ele virou uma serpente do mal, né? Então, a gente ter esse pé atrás, mas usar o Nahash no sentido de usar isso como um grande servo para nos impulsionar, né? Para nos impulsionar a uma produção maravilhosa. Enfim, o Dani é um rabino ortodoxo moderno, né? Ele fala do Mashiach, etc. Que chegue um tempo messiânico realmente de abundância, de produção, enfim, que equilibre melhor todas essas situações que o mundo de hoje ainda tem. Então, assim, eu queria encerrar, agradecer a todos assim, a presença, convidar a todos que podem ser sócios da área, que sejam sócios da área, convidar a todos que estão em outros CEPs para que também sejam sócios da área. A gente tenta oferecer esses serviços de forma digital, né? Então, eu vou viajar e tal, olha, está ótimo, você vai continuar sendo da área, tem Kabbalat Shabbat, tem palestra, tem Yamim Noraim. Então, sejam sócios da área, porque a gente precisa muito desses sócios. E, enfim, mais uma vez agradecer Ernesto Reikevich, Bruno Sapir, Rabino Sérgio sempre, nosso, né, Rabino Sérgio maravilhoso, né? Assuntos ele faz, dá uma aula e entra com o toque pessoal dele. É um IA. Viu porque a IA é insubstituível? Permite esse elogio gostoso. Então, vamos lá, boa noite. Obrigado e até... semana que vem tem um evento muito interessante. Imagens da Torá, interrogação. A nossa biblioteca, que tem um acervo maravilhoso, tem livros assim, maravilhosos com imagens da Torá e vai ser feita uma discussão em cima disso, né? Então, quarta-feira que vem, 19 horas, Imagens da Torá, evento da biblioteca Havurah Ziner, com a biblioteca Henrique Lemler. Até a próxima.